Então, bom dia, queridos irmãos, graça e paz a todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. E já que estamos falando de libertação, porque a libertação, há várias prisões, né? Prisões de circunstâncias da vida, prisão da ansiedade, depressão, das enfermidades, de muitas coisas, vaidade. Mas veio na minha mente eu falar da libertação da opressão. E eu estudando sobre a oração, eu gosto muito de estudar sobre isso, gente. E encontrei, tem alguém com o microfone ligado, irmã Detinha, desliga o seu microfone, por favor. Então, encontrei umas experiências maravilhosas de pessoas que se reuniram para orar e conseguiram a libertação de uma opressão, em que todos estavam envolvidos nessa opressão. E eles buscaram ajuda como? Se reunindo para orar. Então, segundo Crônicas 7,14, que foi que nós lemos, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então essa é a promessa, né? Se o povo de Deus, ele realmente se humilhar, né, buscar mesmo Deus, orar e se converter, ele vai ouvir as nossas orações, não é isso? Então, queridos irmãos, diz aqui que as orações que mudaram a história, tá? Então, na Segunda Guerra Mundial, houve os bombardeiros de Hitler, né? Eles estavam atacando as posições das forças aliadas. E sua divisão de tanque, ela estava avançando através da Europa. As forças aliadas, a França, né, a Inglaterra e a Rússia, elas estavam encurraladas no canal inglês. Então diz que retroceder seria impossível. Então no rádio, o Winston Churchill, ele falou assim, uma frase: nesta noite as luzes da Europa se apagaram. De fato, ele estava certo, né? Mas a maior parte da Europa havia sido derrotada pelo exército nazista que avançava. Mas nesse momento de crise algo notável aconteceu. Então Hitler estava avançando e ele ia conquistar a Europa. Mas uma coisa aconteceu. Até hoje os historiadores, eles têm dificuldade para explicar o que aconteceu. Começou a chover do lado continental da Europa, era algo extraordinário naquela época do ano. A intensidade da tempestade reduziu tremendamente a velocidade dos tanques de Hitler. O manto de neblina que cobriu o canal inglês se ergueu e os milhares de soldados evacuaram. Então, aconteceu esse milagre, né? O inverno começou antes do tempo, atolou os tanques e eles não conseguiram avançar. Agora, como é que isso aconteceu? Olha só, durante várias semanas anteriores, né, então o povo estava ciente de que Hitler estava vindo, né, estava vindo para dominar a Europa. Aí diz assim que durante várias semanas antes, as luzes das igrejas rurais estavam acesas através de todo o canal inglês. Os pastores haviam convocado os membros para orar. Eles foram às centenas, homens, mulheres e crianças, buscar a Deus incessantemente. Então diz aqui que escolas, né? Escolas e repartições públicas, tudo aconteceu que eles se reuniram em oração. Todos eles se reuniram em oração, né, fizeram um grande movimento de intercessão, pedindo um milagre para Deus, né, um milagre para Deus interceder, para que Deus operasse um milagre para mudar o curso da história da humanidade, porque a Europa seria o que? Exterminada, né? E através de um poderoso movimento de intercessão, toda a história foi mudada. A gente sabe que foi aí que Hitler perdeu a guerra. Ele perdeu, né? E a Europa foi salva, através do quê? De um movimento de intercessão. Outro movimento de intercessão também que aconteceu foi na cidade de Leipzig, na Alemanha, tá?
Em 1985, diz que um grupo de cristãos de uma igreja de Leipzig, na Alemanha, iniciou um movimento de oração. Quando ele iniciou esse momento de oração, eram só 5 pessoas que se reuniam. Eles se reuniam nas segundas-feiras à noite para orar. E após 8 meses, mais pessoas se uniram ao grupo para orar. E um grupo de pessoas em Berlim Oriental foi encorajado pelo movimento de oração de Leipzig. E dentro de pouco tempo havia milhares de pessoas orando em Berlim Oriental. E quando foi em 1989, suas orações fizeram diferença na noite de 9 de novembro, em que os muros de Berlim caíram. Então, irmãos, em Berlim havia um muro, né? Um muro de separação. Separava as duas Alemanhas, né? Sendo uma Alemanha pobre e uma rica. Então, quando os pobres eles queriam pular o muro para o outro lado, eles eram assassinados. Os guardas ali atiravam sem dó nem piedade. Então, começou um movimento de oração para que Deus libertasse a nação dessa situação. E foi a oração através que deu coragem para as pessoas chegarem no muro e destruírem o muro. Interessante, né, irmãos? A revista New Republic Magazine, revista secular, ela escreveu assim: um antigo adágio diz que a oração muda as coisas. Não podemos nos responsabilizar pela veracidade da oração, mas sabemos que pessoas orando mudaram o rumo da Europa moderna. Olha que maravilha, né? Então a gente vê o quanto a oração, ela tem poder. Tem poder. Quando eu veio na minha mente apresentar isso para vocês, nós estamos nesse movimento de intercessão, né, por uma causa de libertação, seja em qualquer sentido que as pessoas foram apresentadas a gente vê aqui que é a enfermidade, que é a situação financeira, que é álcool, drogas e outras coisas mais, né? Também a oração ela faz diferença na comunidade médica. Teve um médico que ele fez uma experiência, de o Dr. Randolph Baden, cardiologista em São Francisco. Ele estudou atentamente a oração e a cura. E ele pegou 393 pacientes que haviam passado pela cirurgia cardíaca de ponte de safena e ele dividiu em 2 grupos, né? Um grupo por quem não se orava e o outro que recebeu oração. E os pacientes não sabiam da experiência. Por que ele não falou para os pacientes, olha, um grupo vai orar por você? Para não interferir, né? Pois sua mente não podia influenciar seu corpo. E o grupo que recebeu a oração rápido se recuperou e precisou de menos medicamento. E o grupo que não recebeu a oração precisou de mais consulta ao médico e teve complicações. Então a gente vê como a oração faz a diferença, né? A oração intercessória fortalece nossa experiência com Deus e ela liberta, cura, faz milagres. Se tentarmos ganhar outros para Cristo, manifestando em nossas orações preocupação por eles, nosso coração palpitará pela influência vivificadora da graça de Deus e nossos próprios afetos arderão com mais divino fervor. Toda a nossa vida cristã será mais e mais devota. Então, queridos irmãos, Deus seja louvado por estarmos aqui, nesse momento reunidos em um só propósito de orar ao Senhor, apresentar as almas que estão precisando de assistência, de cura, de libertação, porque elas não têm força. Elas não têm força para isso. E Deus é tão maravilhoso que nos despertou para isso. Então, que a graça e a paz de Cristo esteja no coração de cada um de nós e possamos juntos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém?